Eu quero dizer que a reação vai ser ruim. Já estamos vendo sinais disso, porque o colapso está acontecendo, só que não está sendo distribuído de maneira uniforme, sabe? A SEC e Gary Gensler, eles estão tentando remover a Binance e o CZ do caminho antes de permitirem negociação do ETF à vista para o Bitcoin. Eles tiveram sucesso em fazer isso. Hoje, temos Max Keiser discutindo uma iminente crise econômica que está se desenvolvendo há anos e acredita que estamos a poucos meses de um evento catastrófico. O colapso que estamos vendo nos sistemas fiduciários de muitos países indica que a situação é extremamente grave. Os recentes números da inflação também sinalizam a estabilidade desses sistemas e estão aumentando à medida que falamos. Keiser enfatiza que as repercussões são tangíveis, impactando a capacidade das pessoas de pagar moradia, comida e energia. Ele destaca que não apenas a economia está saindo do controle, mas os juros da dívida dos Estados Unidos agora ultrapassaram até mesmo o orçamento militar. Ele critica as promessas fracassadas de crescimento econômico por meio da economia do gotejamento e diz que, em vez disso, testemunhamos uma abundância de impressão de dinheiro e investimentos mal alocados, contribuindo para o desaparecimento de capital. Esse padrão, envolvendo trilhões de dólares, alimentou um vácuo financeiro elusivo controlado por grandes empresas de contabilidade. Keiser prevê uma transição para um padrão Bitcoin acelerado por ondas de falências bancárias. Ele afirma que centenas de bancos estão insolventes e sustentados por métodos contábeis duvidosos, que serão expostos à medida que começamos a ver mais colapsos bancários nos próximos meses. Vamos direto para a última entrevista com Max Keiser, onde ele dá a sua previsão de mercado para o início de 2024 e como o Bitcoin desempenhará um papel no mercado de cripto, ações e financeiros em todo o mundo. Abre aspas. Eles vão introduzir os CBDCs, então a maneira como farão isso é dizendo: ei, você tem 10 mil dólares na conta, vamos converter isso em um CBDC e te dar 100 mil dólares em CBDC. Você pensa, uau, isso é incrível, vou pegar os 100 mil dólares em CBDC, obrigado. Mas sabe, dentro de 6 meses, o poder de compra desses 100 mil dólares em CBDC será menor do que o poder de compra dos 10 mil dólares que você deu para obter o CBDC. Você ficará muito mais pobre porque eles imprimirão o CBDC a uma taxa acelerada de 10 a 20 vezes mais do que estão imprimindo o dólar. A turma do dinheiro duro, a turma do Bitcoin, a turma da auditoria do Fed, as pessoas que estão dizendo que o dinheiro fiduciário é realmente a raiz do problema, se voltarmos para o Occupy Wall Street, que culpou com razão Wall Street por essa é a razão de todos os problemas, é a impressão do dinheiro. Mas a extensão disso, a maneira de aprofundar isso, é olhar para o que impulsionou Wall Street, que é o dólar e o dinheiro fiduciário. Então, qualquer pessoa que estava participando do Occupy Wall Street deveria estar totalmente a favor de entrar no trem do Bitcoin. Não é uma questão de prova de aposta. A prova de aposta, assim como no mundo do dinheiro fiduciário, quanto mais dinheiro você tem, mais capacidade você tem de fazer políticas, de influenciar. O jogo é ganhar o máximo de dinheiro possível e depois mudar a lei para facilitar ganhar mais dinheiro. E no final das contas, os menos favorecidos são as pessoas que não têm um lobista trabalhando para elas em Washington e elas perdem. Então, os progressistas chegam e dizem que precisamos tornar isso justo, dando a eles algum dinheiro. Vamos imprimir mais dinheiro e dar a eles para tornar isso justo, mais impressão de dinheiro. E então, você tem esse problema titânico afundando no abismo do dinheiro fiduciário. Infelizmente, isso sufoca investimentos legítimos e empreendedorismo legítimo, que não está sendo financiado de maneira que deveria, o que criaria empregos e oportunidades de maneira mais justa. Ou você tem um banco central como o Federal Reserve Bank e um sindicato forte e organizado. Então, em outras palavras, o Banco Central trabalha para os oligarcas e o trabalho organizado trabalharia para a mão de obra e a mão de obra lutaria para ter os seus salários atrelados ao fornecimento de dinheiro. Assim, o salário médio por hora agora estaria mais próximo de 50 a 60 dólares para acompanhar a quantidade de dinheiro que vai para o bolso de Wall Street. Esse é um sistema que poderia funcionar, ou você poderia não ter um banco central e não ter uma organização sindical.
Isso seria mais um sistema de livre mercado, que também funcionaria, mas tem os seus prós e contras. A pior combinação possível seria ter um banco central e não ter uma organização sindical, que é o que você tem nos Estados Unidos agora, e isso é o pior. Sim, é o pior. Portanto, a mão de obra não terá capacidade de lutar contra o Banco Central ao fazer lobby por salários mais altos e benefícios mais altos, o que nunca igualará o campo de jogo. A única maneira de igualar esse campo de jogo é entrar no Bitcoin, essencialmente abandonando todo o sistema fiduciário, sistema de banco central e adotando um padrão Bitcoin. Devido à insolvência massiva, os bancos centrais e o Federal Reserve estão agora super alavancados. O Japão sempre foi um dos principais credores globalmente por causa de seu dinheiro barato, o que levou o Japão a investir em ativos que agora prejudicaram a sua infraestrutura. Os países onde a moeda está se deteriorando têm mais ênfase em resolver o problema da inflação com o Bitcoin. Portanto, você verá melhorias nas economias altamente centralizadas. Isso não será um problema, pois são economias muito centralizadas e controladas por comando. A alternativa seria não ter um banco central e não ter uma mão de obra organizada. Repito, a única maneira de igualar esse campo de jogo é entrar no Bitcoin, essencialmente abandonando todo o sistema fiduciário, sistema de banco central e adotando um padrão Bitcoin. Fecha aspas. Ele prevê uma transição para um padrão Bitcoin acelerada por ondas de falências bancárias. Ele diz que centenas de bancos estão insolventes e sustentados por métodos contábeis duvidosos, que serão expostos à medida que começarmos a ver mais colapsos bancários nos próximos meses. Na previsão de Kaiser, para o primeiro trimestre de 2024, ele afirma que as promessas feitas pelo Federal Reserve e pelos bancos centrais foram vazias, levando a uma impressão excessiva de dinheiro e uma proliferação de investimentos pobres. Com o resultado da recente explosão da inflação, Kaiser diz que isso não levará a um retorno ao status quo. Ele argumenta que a economia está fora de controle, com os Estados Unidos enfrentando uma crise crescente da economia. Kaiser apresenta duas possibilidades sombrias: hiperinflação ou uma depressão deflacionária. Em ambos os cenários, a qualidade da vida geral se deterioriza. Ele destaca a ausência de soluções viáveis, indicando uma gravidade ainda maior da crise. Curiosamente, ele aponta como as figuras políticas estão discutindo o Bitcoin como parte de uma solução potencial, marcando uma mudança para um framework financeiro centrado no BTC. O que você acha da última entrevista de Mark Kaiser e quais são os seus pensamentos sobre a previsão dele para o Bitcoin em 2024? Comente aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Até mais!